Olá, está começando mais um programa Questão de Ordem. E você confere agora os destaques desta edição. O CREDEC de Aparecida de Goiânia já está funcionando e é tido como referência nacional. Iris Rezende anuncia a aposentadoria da política e embaralha o PMDB e outras pré-candidaturas em Goiânia. E hoje nós ainda vamos conversar sobre a cidade e sobre a campanha deste ano com o pré-candidato pelo PTB, Luiz Bittencourt. Não saia daí, o programa Questão de Ordem está só começando. O uso de drogas tem desestruturado e, mais que isso, destruído famílias aqui em Goiás. Pensando no atendimento ao usuário de drogas e a devolução dos usuários à sociedade, o governo do estado lançou o CREDEC, que busca atender os dependentes químicos. Um espaço preparado para receber dependentes de crack, álcool e outras drogas. Esse é o Centro de Referência e Excelência em Dependência Química, o CREDEC, inaugurado no mês passado no setor Expansul, em Aparecida de Goiânia. O local oferece tratamento especializado para casos graves e de maior complexidade. Aqui, o usuário de droga passa por um processo de desintoxicação, pode ficar internado por até 90 dias e é acompanhado por vários profissionais. Professores de artes plásticas, de dramatologia, de música, terá um apoio espiritual nas diversas fés, católica, evangélica, espírita, enfim, haverá todo um apoio para que esse paciente possa se livrar da dependência de drogas. É mais um centro aí para dependentes químicos e importante, porque é um problema que está assolando aí a nossa sociedade, causando muitos transtornos, muita preocupação. O CREDEC pode receber até 96 pacientes e atender cerca de 2.000 consultas mensais, mas por enquanto está trabalhando com apenas 30% da capacidade. A previsão é de que até o final do ano o espaço esteja funcionando plenamente. Hoje nós estamos abrindo o primeiro CREDEC do Brasil, um centro de excelência e referência na área de tratamento para dependência e recuperação de dependência química, de drogas lícitas e ilícitas. É uma Casa da Esperança que nós estamos abrindo aqui. Uma obra de altíssima qualidade que vai servir para aliviar a dor de mães, pais, famílias e principalmente para devolver sadios ao convívio social, esses que hoje tanto sofrem, vítimas da dependência de drogas. Podem ser encaminhados para o local crianças, adolescentes e adultos, mas o secretário estadual de saúde explica que antes de ter acesso ao tratamento, a pessoa deve procurar outras unidades. A porta de entrada são os CAPs, que são Centros de Apoio Psicossocial. Os CAPs AD, que são CAPs álcool e droga, e nos municípios onde não tiver CAPs, a porta de entrada será através das unidades básicas de saúde. O CREDEC demorou 3 anos para ficar pronto e é gerido por uma organização social, a Comunidade Católica Luz da Vida. Segundo o último relatório mundial das Nações Unidas, estima-se que atualmente 29 milhões de adultos consomem drogas. Diante desse número, o tratamento no CREDEC representa mais uma esperança para quem quer se libertar do vício. Depois de quase 60 anos de vida pública, Iris Rezende anuncia que não vai disputar a Prefeitura de Goiânia neste ano e mais, que se aposenta da vida pública. Às vésperas da campanha eleitoral, Iris Rezende surpreendeu muita gente ao anunciar que encerrou a carreira política e que não vai disputar as eleições deste ano. O PMDBista era um dos mais cotados para assumir a cadeira de prefeito da capital. Ele explicou que um dos principais motivos para se aposentar da vida pública foi a derrota nas últimas eleições para governador de Goiás. E quando conheci o resultado das eleições de 2014, naquele momento eu tomei uma decisão, não me candidatar, não disputar mais eleições. Recebi o resultado como um recado. Eu acho que tudo tem, na vida tem o seu ritmo. E na política também. Eu acho que agora é o momento das classes mais jovens. Eu comecei a política bem jovem. A minha primeira eleição foi com 24, 25 anos de idade. Então eu sei o que passa no coração de um jovem, tomado de ideal, de entusiasmo, de vigor, e eu cumpri a minha tarefa. Eu acho que pouca gente neste estado militou tanto tempo. Comecei em 58,
disputei a eleição até o ano de 2014. De forma que saio com a consciência tranquila, uma indagação que se tem feito, mas, Íris, a cidade de Goiânia está na expectativa de mais uma eleição sua. Falei, não, mas Goiânia vai entender, mesmo sendo eu o político que mais deve a Goiânia, não tem outro político que deve mais a Goiânia do que eu. Ao se despedir da carreira pública, Íris agradeceu a Goiânia por tudo que fez por ele. Disse que se não fosse a capital, não teria sido eleito tantas vezes. Aos 82 anos de idade e 58 de carreira política, o PMDBista já foi vereador, deputado estadual, senador, ministro, governador de Goiás por 2 vezes e ia disputar o 4º mandato pela Prefeitura de Goiânia. O Íris é uma esperança para a cidade, né? E agora, há de se respeitar toda e qualquer decisão por ele tomada. É um grande líder, é um homem que deu a sua vida por essa cidade, reconhece também o apoio que a cidade lhe deu em toda a sua carreira política, mas ao mesmo tempo é preciso que se respeite toda e qualquer decisão. A decisão do Íris é soberana, seja para ser candidato, seja para não ser, como nós já havíamos dito antes com relação aos prazos eleitorais. No próximo bloco, o programa Questão de Ordem vai seguir falando sobre Goiânia e o processo eleitoral deste ano. Vamos receber no estúdio o pré-candidato pelo PTB, Luiz Bittencourt. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa Questão de Ordem aqui pela PUC TV, novamente debatendo a cidade de Goiânia e a campanha eleitoral deste ano. Recebemos aqui no estúdio o pré-candidato pelo PTB à Prefeitura, Luiz Bittencourt. Luiz, obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês no programa, participando desse debate sobre a eleição municipal de Goiânia. Participando da entrevista, jornalista Samuel Straioto, do Jornal Diário de Goiás, também da Rádio Vinha FM. Samuel, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Rubens, boa noite aos telespectadores. Luiz, este é um momento de pré-candidaturas. A do senhor vai ficar na pré ou vai ser uma candidatura a partir de agosto? Veja bem, eu tenho falado isso, né? A eleição majoritária, principalmente em Goiânia, é uma eleição que deve ser debatida o tempo todo, né? O eleitor ele tem um posicionamento diferenciado e sempre na reta final a eleição é decidida. Então não tem ansiedade. A minha candidatura ela foi colocada com o objetivo de trazer um debate, acrescentar propostas técnicas e forçar, né, a discussão sobre os problemas da cidade na linha técnica, onde você possa ter um conjunto de ideias que, de certa forma, possam contribuir para melhorar a vida das pessoas. A cidade vive um momento ruim, está suja, abandonada, uma irritação geral, a população reclama, né, da gestão atual, da governança, e a nossa participação é justamente essa, de trazer um conteúdo, evitar a banalização, né? Fazer com que o debate sobre a eleição municipal ele tenha possibilidade de acrescentar propostas, projetos que possam resolver a vida das pessoas. Mas o nome do senhor vai estar na urna? Vai estar lá para disputar até o último momento. Nesse sentido de composição, por que não houve, na sua opinião, uma aliança maior dentro dos partidos da base do governador Marconi Perillo? Primeiro, pela posição inicial do PSDB de apresentar uma candidatura. Depois, porque a característica da eleição nas cidades que tem um grande número de eleitores, eleição em 2 turnos, permite com que você possa levar a proposta do seu partido a ser avaliada pela população, para, num primeiro momento, sofrer um julgamento popular através do voto no primeiro turno, e no segundo turno, aqueles que tiverem a maior aceitação poder, né, avançar numa proposta para governar a cidade nos próximos anos. Então, dificilmente numa eleição de capital você vê assim, um alinhamento de candidaturas no primeiro turno. Fazer uma base na Câmara, caso o senhor vire prefeito, é importante? Para isso não seria interessante ter uma base maior de partidos apoiando a candidatura? Salomão, o modelo político brasileiro faliu, fracassou. Nós estamos vendo isso nas câmaras municipais, nas assembleias, no Congresso Nacional. Hoje há uma insatisfação, inclusive, muito grande da população com a classe política. Então, esse modelo de oportunismo econômico, de fisiologismo de aliança, isso não dá mais. Que vem das coligações gigantescas na campanha. Isso, né? É resultado do quê? Do grande número de partidos, de siglas partidárias. Mais de 34 partidos políticos registrados no
Tribunal Superior Eleitoral e mais 5 ou 6 pedindo registro. Quer dizer, isso é humanamente impossível, impraticável. Então, a base de governar vai ter que se dar em torno de propostas, de ideias, numa aliança direta com a população e os vereadores que queiram, né, fazer com que a prefeitura ela esteja presente na vida da cidade de forma positiva. Mas uma base pequena também não dificulta a governabilidade e o Rubens tocou a respeito na Câmara Municipal. Já há um tempo o PTB não consegue eleger vereadores no município de Goiânia. Como é que vai ser o trabalho do senhor nesse sentido? Não, na eleição passada, né, o PTB abriu mão da chapa de vereadores porque tinha um candidato à chapa majoritária. Mas nessa eleição nós estamos com a nossa chapa sendo trabalhada, vamos apresentar candidatos. E a intenção é justamente essa, governar com todos os partidos, inclusive reduzindo secretarias, diminuindo cargos comissionados, cortando os altos salários, tirando os cargos de representatividade, enxugando a prefeitura, quer dizer, viabilizando outras fontes de recursos através de uma ação de economia para que a cidade possa receber os investimentos que ela precisa. Ninguém aguenta mais impostos altos. Nós precisamos de uma governança que faça com que as ações elas sejam resultados do enxugamento, da qualidade do gasto público, do controle efetivo do gasto e principalmente de boas ideias, né? Ideias que possam melhorar a saúde, a educação, a segurança pública, a mobilidade urbana, o espaço público de lazer, enfim. Nós temos que ter um protagonismo diferente na administração municipal. Luiz, no começo da entrevista o senhor fez um panorama da situação da cidade. Na visão do senhor, qual foi o maior erro do atual prefeito? Eu acho que o que aconteceu com Goiânia nos últimos anos foi que a prefeitura, transformou a estrutura administrativa numa plataforma eleitoral. O prefeito anterior queria ser eleito governador, deixou o mandato no meio do caminho, e o atual prefeito queria ser reeleito prefeito e transformaram a prefeitura numa estrutura eleitoral. Então, o foco de governar a cidade ficou em segundo plano. Por isso que eu digo que... Mesmo nesses últimos 4 anos? Mesmo nos últimos 4 anos. Porque a reeleição dele foi em 2012, né? Mas já havia feito um comprometimento muito grande. Primeiro, havia um desequilíbrio orçamentário que não foi mostrado para a população. Teve que carregar essa cruz. Segundo, havia uma ocupação exagerada de cargos na prefeitura, cargos comissionados. Então, os apadrinhados políticos, as composições dos partidos, salários desnecessários, isso acabou comprometendo o orçamento. Num período de crise, o país enfrentando crise, a prefeitura acabou ficando sem ter recursos para fazer o serviço mínimo, inclusive limpar a cidade, varrer rua, essas coisas todas nós estamos vendo aí a situação. O grau de dificuldade que a prefeitura tem para governar a cidade. Há poucos meses atrás, a prefeitura teve que adotar um regime de funcionar meio período para economizar dinheiro. Uma prefeitura municipal de capital funcionar meio período é um desastre. Pré-candidato à Prefeitura de Goiânia pelo PTB, Luiz Bittencourt, aqui conosco no programa Questão de Ordem. Uma rápida parada, a gente volta já com mais da entrevista. De volta aqui com o programa Questão de Ordem. Hoje estamos entrevistando o pré-candidato a prefeito de Goiânia, Luiz Bittencourt. Responde agora a pergunta do jornalista Samuel Straiotto. Bom, candidato, gostaria de perguntar ao senhor sobre uma proposta relacionada à instalação de câmeras em órgãos da prefeitura. Qual a finalidade dessa proposta que o senhor apresentou neste momento? Olha, nós vivemos o século da comunicação, da internet, da troca de informações. E nós precisamos ter controle do poder público. O que está acontecendo aí? Os conchavos de gabinete, a corrupção, aqueles acordos por baixo do poncho, né, por baixo do pano. Nós temos que trazer a administração pública à luz. Então, a minha proposta é em todos os sentidos. Primeiro, todos os gastos da prefeitura serão publicados na internet 24 horas por dia. Reality show da prefeitura. Exatamente. O secretário, o prefeito, a operação administrativa é totalmente controlada. Câmeras para que as pessoas possam saber quem entrou na prefeitura, que hora funcionou, como é que está funcionando, se está dando resultado, se não está. Isso faz parte. Na realidade, o poder público ele é financiado pela população através do imposto. E quem ocupa a função pública tem que prestar conta, tem que mostrar serviço, senão não tem sentido ocupar um cargo, ser secretário. O que nós estamos percebendo é que a prefeitura está sendo administrada como há 30 anos atrás, 40, 50 anos. Quer dizer, é um sistema anacrônico.
Nós temos que ter transparência, agilidade, economia, governança interativa, orçamento participativo, enfim, nós temos que ter a sociedade mais junto, né, com as ações que a Prefeitura faz, inclusive discutindo os projetos que são prioritários. Ciclovia, transporte coletivo, segurança, lazer, esporte. A população ela sabe muitas vezes o que ela quer. Ela não tem canal de diálogo com a Prefeitura para ela resolver os problemas. Financiamento nessa campanha é diferente, né? O financiamento por empresas foi proibido. Como é que o senhor pretende buscar dinheiro para bancar a campanha ou o senhor vai bancar do bolso? Não, veja bem, eu conheço Goiânia como a palma da minha mão. Nasci aqui, sou engenheiro, sempre trabalhei com planejamento, fui deputado estadual 2 vezes, presidente da Assembleia, secretário de Ciência e Tecnologia, deputado federal 3 vezes. Acompanhei Goiânia a par e passo na sua evolução, né? Fui presidente do CREA, sou engenheiro. Então, a minha campanha ela não é financeira, nunca foi. Todo mundo lembra que quando fui candidato a prefeito em 96, o meu slogan era gastar a sola do sapato, porque eu tinha coragem de andar nos bairros, conversar com segmentos organizados, levar as minhas propostas às universidades, à imprensa, debater com todos os segmentos. E é isso que vou fazer agora com mais intensidade, porque as redes sociais, a televisão, as oportunidades que nós temos de conversar hoje com os cidadãos são muito maiores. Então, a nossa campanha ela não vai ter aliança de fisiologismo, de oportunismo e nem influência do poder econômico. Vai ter influência da população de Goiânia, uma participação efetiva para construir um projeto onde nós possamos governar o modelo de administração que aí está. O que aí está não deu certo, não está dando certo e piorou a vida das pessoas. Diga, Samuel. Qual o tema, na sua opinião, que vai nortear a campanha eleitoral? Para apenas lembrar o telespectador, na última campanha, a sustentabilidade foi bastante discutida, tanto pelo atual prefeito e os outros candidatos à época também puxaram este assunto. Na sua opinião, qual será o principal tema nessa campanha eleitoral? Veja bem, eu acredito que, em função do que está acontecendo hoje em Brasília, é a transparência, né? A sinceridade, a qualidade da aplicação do recurso público, o fim da corrupção. Esse é o tema que está na ordem e aliado aos problemas que a população enfrenta no dia a dia, que se agravaram muito. Segurança, saúde, o caos no trânsito, transporte coletivo e as questões de uma maneira geral. Eu digo que a maior questão relacionada ao século XX é a solução dos problemas urbanos, é a vida na cidade. Na cidade nós moramos, nós trabalhamos, nós procuramos o lazer, temos que ter mobilidade. Então, Goiânia hoje enfrenta um grave problema de desigualdade social. Nós vamos ter que combater isso na próxima gestão. E, evidentemente, uma administração economizando custos, transparente, mostrando principalmente às pessoas que cidadania é o direito que você tem de ter direitos. Direito à saúde, direito a uma boa educação, direito ao transporte, direito à segurança, enfim. Essa é a vida que nós precisamos dar às pessoas que moram em Goiânia. Especificamente propostas na segurança, pré-candidato? Olha, a Prefeitura ela pode participar melhorando e equipando, treinando os membros da Guarda Municipal, né, criando uma central de inteligência com câmeras na porta das escolas, nos pontos de mais criminalidade, maior intensidade do assédio do crime. E isso uma política. Hoje? É muito pouco que tem hoje. Nós sabemos que há uma desestruturação enorme na Guarda Municipal. E o combate direto, né, nas ações que eu digo são ações estruturadas. A Prefeitura tem que colocar lâmpada nas ruas, tem que limpar o lote sujo, os matagais, derrubar as construções abandonadas, que são os mocós, e combater o pequeno delito, quer dizer, estar presente nas escolas municipais e no policiamento preventivo. O policiamento reativo é a polícia militar e a polícia civil, essa estrutura que já existe constitucionalmente prevista para isso. Agora, a Prefeitura pode ajudar cumprindo o seu papel. Luiz, essa estratégia, ou pelo menos a análise da estratégia para a base aliada ao governo em Goiânia, tem gente que defende a união dos partidos da base em torno de um nome só. Qual a visão do senhor? Qual é a melhor estratégia? Eu acho que cada candidato, cada partido apresentar suas teses, sua proposta. Já andou tempo demais, né? O caminho já está longo. A união é inviável hoje. Eu acho que hoje não tem como mais fazer essa união. No início poderia até ter, né, essa possibilidade se fosse feita uma convergência, né, uma discussão com os presidentes do partido nesse sentido. Os partidos foram colocando de forma contundente
a possibilidade de ter candidato e cada um, então, firmou a sua posição. O PTB tem tradição de debater a eleição de Goiânia e nós vamos debater até o último momento as soluções que nós achamos que são importantes para resolver a vida das pessoas que moram em Goiânia. Os números apresentados nas primeiras pesquisas já divulgadas ajudam ou atrapalham a sua pré-candidatura? Olha, a pesquisa, se a eleição fosse decidida por pesquisa, não precisava nem ter debate, nem eleição. Fazia uma pesquisa e nomeava quem estava em primeiro lugar. Nesse momento, o que nós temos é o registro do conhecimento das candidaturas. Né? O candidato do PMDB, o Íris, ele tem 50 anos que está disputando eleições. Né? O Valdir foi o deputado federal mais votado, a Adriana disputou eleição, a delegada, o Vanderlan disputou 2 eleições para governador sucessivas, foi prefeito e senador Canedo, o Vec foi candidato a deputado federal, um dos bem votados, o Francisco Júnior, presidente da Câmara, deputado. O único que está afastado do processo político sou eu, que me distanciei por estar desencantado com tudo que lá estava. Vocês estão vendo aí, mensalão, denúncia de corrupção, demagogia barata, Aí enganação. nesse momento o senhor se reencantou? Aí é porque o debate estava banalizado em torno de nomes. Né? E eu acho que Goiânia é uma cidade que merece um debate de conteúdo. Então, como engenheiro, como técnico, eu busquei essa alternativa. Tanto que depois que eu me posicionei no debate técnico, houve um balanço geral. As pessoas, tem gente que eu estou sabendo que está até estudando para poder apresentar propostas. Não conhece a cidade, mas vai ter que estudar, apresentar propostas, veicular a ideia de outras pessoas. Antes não estava? Não. É só você pegar a discussão que vinha, era nomes. As pessoas não tinham proposta para a cidade, nem na área da saúde, nem na área do transporte, nem na área da educação. Né? Depois que comecei a cobrar esse posicionamento, aí mudou completamente o debate na eleição de Goiânia. As propostas de Luiz Bittencourt, pré-candidato pelo PTB à Prefeitura de Goiânia. Muito obrigado pela presença, pela entrevista, Luiz. Tá, eu agradeço, né? E as nossas propostas estão nas nossas redes sociais. Você pode acessar no Facebook, no Instagram, que você vai ver as ideias que nós temos para Goiânia. A Goiânia do século XXI. Samuel Straioto, obrigado pela presença aqui no programa Questão de Ordem, mais uma vez. Agradeço o convite, Rubens, e também uma boa noite especial a você de casa que acompanha o programa Questão de Ordem. Com a conversa com o pré-candidato Luiz Bittencourt, a gente encerra o programa de hoje. Lembrando a você, telespectador, participa da construção do nosso programa pelas redes sociais e também por e-mail. O contato aparece na sua tela. Obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.